Olá pessoal, hoje a gente vai falar da sensação de solidão, não pertencimento e rejeição. Muitas pessoas trazem esse registro de rejeição ou mesmo de abandono desde a infância e a sensação de estar sozinho na vida, de estar sempre sozinho, de não se encaixar, de não pertencer a grupo algum. E a gente vai olhar para todos esses aspectos ao longo desse vídeo. E se você é novo nesse canal, já vou deixar o convite para você se inscrever no botãozinho aqui embaixo. Quem me acompanha aqui já sabe que eu trabalho com diversas ferramentas e eu vou trazer aqui as referências de cada uma delas. Então, no Theta Healing a gente geralmente trabalha os 3 R's: ressentimento, rejeição e remorso. É muito comum a gente chegar e esbarrar durante uma sessão de Theta Healing em algum destes R's. E aqui hoje eu vou falar sobre a rejeição. Essa rejeição com a sensação de que não me aceitam do jeito que eu sou, ou então o que eu era quando era criança era insuficiente, nunca conseguiram realmente olhar, me perceber, me acolher plenamente, ou então a sensação de comparação, eu era comparado com o irmão, com o primo, com outras pessoas e então eu fui rejeitado por causa disso, ou então eu tinha uma característica diferente, sempre me senti meio excluído da família, ou a sensação mais intensa dessa rejeição que vem através do abandono. Fui abandonado, fui abandonada, fui deixada realmente de lado, ou muitas vezes fui esquecida em algum ponto. E essa sensação de abandono às vezes pode vir de uma situação que foi muito simples na infância, que os pais nem perceberam o impacto daquilo, mas que o registro que a criança fez foi de algo muito intenso, muito sério e que causou uma dor muito grande. Às vezes não precisa de um grande marco na vida, de um sofrimento muito intenso, só que às vezes a leitura de uma situação que aparentemente era simples gerou uma dor interna tão grande e aquela criança começou a se proteger e se defender daquilo. Todos nós temos esses marcos na nossa história e às vezes por serem coisas aparentemente pequenas a gente se esquece disso. Então é muito comum a pessoa chegar para uma sessão e falar: olha, não, eu nunca vivi nada de tão impactante, de tão traumático, mas existe aquela sensação, de onde que vem? E às vezes pequenas coisinhas no dia a dia, ou um evento como esse da criança que foi esquecida na escola. Imagina para uma criança com os seus ali 7 anos, ter que ficar na escola esperando os pais irem buscar. E todos os coleguinhas, todos os amiguinhos já foram embora e essa criança tá ficando lá. Dá até pra criar aquela imagem mental um pouquinho dramática, né? Da criança ficando sentadinha ali no chão da escola, esperando os pais, olhando pra fora, com as folhinhas de vento assim passando do lado. Tipo, nossa, fui esquecido. Tá bom, voltando aqui, vai tirando a imagem dramática, mas a sensação interna. E a leitura que fica pra criança é disso. De, poxa, todo mundo foi embora, os pais de todo mundo vieram aqui, e os meus não. Fui esquecida, fui largada, fui abandonada. Não sou importante. Fui rejeitada de alguma forma, porque se eles não se dão nem ao trabalho de vir me buscar, é porque tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui. Essa é a leitura inconsciente da criança que fica registrada. Numa sessão de Theta Healing, às vezes, a gente sai de um problema que não tem nada a ver com isso, mas escavando o sistema de crenças, mergulhando no inconsciente, a gente descobre que aquele instante daquela criança que ficou ali foi muito marcante. Foi a sensação de que eu não sou importante, de que ninguém gosta de mim. E isso trouxe um padrão de comportamento para a vida inteira. A criança mudou o padrão de comportamento dela para se proteger daquela dor, para que aquilo não aconteça de novo. Por exemplo, essa criança de repente pode ter sido uma criança muito ativa e que deu bastante trabalho, sabe? Aquela coisa de aprontar bastante. Poxa, se eu aprontar muito na escola e chamarem os meus pais toda hora para a escola, eles não vão mais conseguir esquecer de mim. Eles nunca mais vão deixar de lembrar que eu existo. Isso pode acontecer com uma criança. Com outra criança, ela pode reagir de outra forma, de olhar e falar: poxa, já que eu tô sozinha no mundo, eu tenho que assumir a responsabilidade sobre mim. Essa criança acaba amadurecendo muito rápido, realmente tendo a leitura de que eu tô sozinha no mundo, que eu preciso dar conta de mim. E é aquela criança que se torna hiper responsável, cuidadosa e que realmente é como se ela se tornasse um pequeno adulto, como se ela assumisse toda a responsabilidade da vida adulta.
o impacto ali, o trauma, a circunstância pode ser a mesma, pode ser muito parecida, mas as formas que cada pessoa encontra para reagir a isso são completamente diferentes. Então, por isso que quando a gente sai de um problema e começa a escavar o que está por trás desse problema, a gente nunca sabe o que vai aparecer. Não tem fluxograma, não tem tabelinha. Se o problema é esse, então a crença é essa. Se o problema é esse, então o trauma é esse. Se o problema é esse, então a situação inicial é essa. Não, cada um viveu de uma forma e reagiu mudando os próprios comportamentos da forma que conseguiu naquele momento. Cada pessoa tem a sua história individual e a gente tem que olhar com muito cuidado para esta individualidade. Bom, falei aqui sobre rejeição pelo ponto de vista do Theta Healing. Agora eu vou falar sobre a questão de pertencimento dentro da constelação familiar. Muitas pessoas se percebem tão diferentes da família. Sabe aquela coisa do patinho feio? De olhar para a família e falar, nossa, eu sou muito diferente dessa galera toda, então eu não faço parte disso, eu não pertenço a isso. Ou então eu recebi tanta crítica a vida inteira que é como se não tivesse espaço para mim ali. Ou então, a forma que eu reconheço o amor não é a mesma forma que os meus pais conseguiram expressar esse amor para mim. E por isso eu não reconheço que eles me amam. E talvez eles realmente amem, talvez não, mas talvez eles realmente amem. Esse amor só não chegou, porque esse amor foi demonstrado da forma com que conseguiu ser demonstrado através dos pais. Os pais entregaram aquilo que tinham, só que o filho precisava receber isso de uma forma diferente e não teve essa comunicação. O amor que o pai entregou, que a mãe entregou, não conseguiu chegar no filho, porque cada um estava falando uma linguagem diferente. Já deixo a recomendação aí do livro, As 5 Linguagens do Amor, que ajuda a trazer um pouquinho de clareza sobre isso. Então não adianta nada os pais que às vezes trazem a demonstração de amor, suprindo as necessidades físicas ali, com presentes, com coisas para os filhos, se o filho precisava da representação de um amor através de mais carinho, de mais contato físico. Tem pais que demonstram amor com tempo de qualidade, estando ali em momentos e realmente criando lembranças muito legais, tem essa preocupação. Só que talvez aquele filho, ele precisasse de uma palavra de carinho e nunca recebeu. Então, qual é a linguagem do amor? E isso está realmente se conectando ali? Mas eu comecei a falar de linguagem do amor porque, às vezes, o amor dos pais não chega até os filhos. E o filho tem a sensação, então, de que, de repente, não pertence àquela família, de que não tem espaço para ele estar ali. E uma das ordens do amor na constelação familiar é que todos pertencem. Então, se você está na sua família, você nasceu naquela família, você tem espaço naquela família, você pertence àquela família, o seu lugar ali naquela família está garantido. E sim, as pessoas estão ali ao redor e você faz parte daquele grupo. Só que muitas vezes a sensação é de não ser visto, é de não ser reconhecido. E isso dentro de um movimento na prática da constelação familiar, é possível trazer essa sensação desse reconhecimento, deste ser visto. Todos pertencem. Isso faz parte das ordens do amor para o equilíbrio do teu sistema, para o teu equilíbrio. E é muito importante relembrar isso. Por mais que eu seja o patinho feio da minha família, se eu tô nessa família, ali tem um espaço para mim. E aí, então, como é que lida com essa sensação de exclusão, de não pertencimento, de rejeição ou de solidão? Tudo isso é um aspecto, dando um passinho para trás e olhando agora de uma forma mais filosófica realmente, tudo isso vem de uma percepção de separatividade, de que estamos separados, a ilusão que existe uma separação. E é muito fácil falar aqui que somos todos um. É lindo isso, né? Somos todos a mesma fonte, não tem separação. Mas o que a gente vive na realidade, e a realidade realmente é essa, é a separação. Nesta realidade estamos separados. É uma ilusão? É, mas a experiência nos mostra, nos comprova, nos repete e mostra de novo de que estamos separados. Então a vida aqui traz a sensação de separação. E por que isso é uma ilusão? Vou desenhar aqui com a mão. Esta aqui é a fonte de criação de tudo. E cada dedinho vai representar uma pessoa. Quando eu tô aqui na minha expressão, vamos lá, a expressão aqui na Terra acontece, vamos supor, aqui na unha. Quando eu tô aqui e eu olho pro lado, olhando só assim, ó, a sensação é de que tô separado. Eu tô aqui, o outro tá aqui. Tem um espaço separando um do outro.
Esse espaço deste não ser me dá a sensação de que eu sou aqui, tem algo que não é aqui no meio e o outro é aqui. E aí, olhando para o outro é aqui, o outro é aqui, o outro é aqui, e existe algo que me separa do outro. Essa sensação de separatividade, se eu puser aqui no cantinho do vídeo, ó, realmente fica parecendo que um dedo tá separado do outro, tá vendo? Então tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, todo mundo separadinho, certo? Não, por quê? Porque tem a mão aqui. A fonte, ela junta tudo isso. Só que aí, quando a gente fala, tá bom, então existe uma fonte, um sol central, que vai trazer e agrupar tudo isso. Então, para eu viver a totalidade, eu tenho que voltar aqui. É como se eu tivesse que deixar de ser eu e me integrar à fonte. O outro tivesse que deixar de ser o outro e integrar a fonte. E todo mundo tivesse que deixar de existir como indivíduo e integrar a fonte. Só que isso também é uma ilusão. Por quê? Porque quando tá aqui, vivendo a experiência de individualidade, um aparentemente separadinho do outro, no fundo, no fundo, no fundo, tá todo mundo já ligado, já conectado. Não é isso aqui existindo separado da fonte e eu tenho que me reconectar à fonte. Não, só que no lugar de olhar para tudo que somos, eu fico olhando aqui, ó, em relação ao que está do lado. Eu fico me comparando com quem está do lado. A criança abandonada na escola está se comparando com o coleguinha que foi embora e que os pais do coleguinha buscaram ele. A pessoa que se sente sozinha está se comparando com o outro que tem um monte de amigo. Então, sempre comparando, olhando ao redor, olhando para quem está do lado. E esquece de fazer essa visão para dentro, que te permite acessar que você já é a fonte. E esse é meu gato. Que te permite acessar que você já é a fonte, que a fonte não está separada de você, que você já é a própria energia desta fonte acontecendo ao mesmo tempo. E quando você olha para essa energia da fonte acontecendo ao mesmo tempo, quando você reconhece que, sim, eu sou a energia do todo se manifestando através de gato, através de pessoa, através de outras pessoas, quando você reconhece tudo isso na sua vida, você começa a perceber que a sensação de solidão é um espaço de desconexão da própria essência. Então vem comigo, se você tá aqui olhando para o lado, tentando se comparar com o outro, achando que não pertence, primeiro, todo mundo pertence, até porque somos todos um. Se você tá com a sensação de ser abandonado, de ter ficado sozinho, de ter sido rejeitado, peraí, é a mesma fonte que criou tudo. E eu sou essa fonte não é separada de mim. Não tem como eu ser excluída do mundo. Eu sou a própria criação do mundo. Eu estou criando a minha exclusão, embora a experiência de exclusão gere uma dor real. Estar excluída é uma ilusão. Entende? Percebe isso que eu tô dizendo? Essa visão aqui é uma ilusão, mas a experiência que ela causa nesta realidade, ela realmente dói. Porque é a experiência que esse ser aqui está vivendo. Como é que a gente aprende a lidar com isso? E não tô dizendo que resolve todos os problemas assim. Não, mas lembra, a consciência, se tornar consciente de algo, é o primeiro passo para mudar qualquer tipo de padrão na sua vida. Quando você se torna consciente, você olha e fala, era isso? E aquilo para de ter um peso emocional para você. Então, olhando aqui, quando você olha para dentro e acessa de novo a tua essência, você vai chegar num ponto em que a tua essência é a própria energia da fonte. A tua essência é criativa, a tua essência é aquilo que criou tudo, inclusive a tua relação com os outros seres que estão neste mesmo processo de achar que estão separados. Olhar para dentro, o autoconhecimento, esse mergulho em si, te leva para um espaço em que, não existe solidão, porque tudo o que existe sou eu. E eu começo a me relacionar não com o mundo externo como algo a me completar. Eu começo a me relacionar com o mundo externo como uma forma de contemplar, de ver a beleza, de me encantar, de olhar e falar, caramba, como toda esta expressão do mundo é linda. Isso realmente muda o espaço interno. Mas, poxa, para alcançar isso, e eu sei que é uma visão bastante filosófica, a gente tem as ferramentas. Então, a sessão de Theta vai ajudar a resolver todas as questões relacionadas à rejeição e ao abandono? Sim. A constelação vai te ajudar a reconhecer que você pertence à sua família? Sim. Comunicação não violenta vai te ajudar a se relacionar com as outras pessoas?
sem que um vá machucar o outro e vá estimular ainda mais essa separação? Sim, existem diversas ferramentas para lidar com todas essas questões, para que você realmente possa olhar para você, se acolher do jeitinho que você é, ser gentil com você e a partir deste espaço poder receber o acolhimento e a gentileza das outras pessoas. Porque o que a gente mais quer, desde a criança, aquela criança ferida lá atrás, é ser visto como quem realmente é. É ter a segurança de expressar para o mundo a própria natureza. Só que são tantas dores, tantos traumas, tantas crenças, que aquela criança não tem mais essa segurança, essa confiança para expressar a própria natureza. E todas essas ferramentas são o convite. Ei, olha para aquela dor. E lembra que você não é aquela dor. A dor doeu, mas você não é a dor. Então, sim, existe um ser que pode se expressar com confiança, que pode se colocar e que nunca, nunca vai estar sozinho. Mesmo que tenha essa sensação, nunca vai estar sozinho. E era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Se fez sentido, deixa um comentário aqui embaixo. Vou adorar ler vocês. Deixa o seu joinha. E se você quiser saber mais sobre sessões, atendimentos, tem nas informações na descrição do vídeo. Clique em Saiba Mais aqui embaixo que ele abre e tem todos os links de Instagram, WhatsApp para vocês conseguirem conversar comigo, para quem quiser saber mais sobre as sessões. E é isso, gente. Vocês já sabem, né? A gente se vê em breve.